Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria eu estou de volta para mais um vídeo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje meditar com vocês no livro de Zacarias, no capítulo de número 13, e uma parte do capítulo 14. Eu senti no meu coração de trazer essa palavra para vocês. Eu tenho falado muito a respeito do final dos tempos, tenho falado de grande tribulação, tenho falado do milênio, tenho falado do reino eterno, tenho falado de assuntos importantes que a igreja precisa entender nessa reta final. E eu quero passar algo importantíssimo para vocês nesta oportunidade. Mas antes de ler a palavra do Senhor, eu quero te convidar para se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Em nome de Jesus eu te peço, porque você vai estar ajudando o canal a crescer e a alcançar outras vidas para a glória do nome do Senhor. Capítulo 13 de Zacarias, a partir do verso 6 em diante, a Bíblia fala: o Messias crucificado é revelado. O profeta Zacarias falou sobre Jesus anos antes do Senhor Jesus nascer, né? O Senhor Jesus ainda ia nascer, mas o profeta já profetizou, inspirado pelo próprio Jesus, né? Pelo próprio Deus, a respeito do seu nascimento e da sua vinda a esta terra para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, diz aqui: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Quem eram os amigos de Deus aqui? Os amigos de Jesus aqui? Os próprios judeus. Entendeu? Os seus compatriotas. Quem eram os amigos de Jesus aqui? Chamado o seu povo. Jesus, o seu ministério foi criticado e foi pelos seus próprios irmãos. Foi zombado pelos seus próprios irmãos e criticado. Jesus, ele disse uma certa feita, quando na sua pregação, ele disse: eu não vim trazer paz à terra, mas antes espada, né? A partir de hoje estarão dois divididos numa casa e os inimigos dos homens serão da sua própria família. Então, é isso que a Bíblia fala, claro. E Jesus, o profeta Zacarias já estava falando aqui que Jesus ia vir, ia ser rejeitado, ia ser crucificado, ia ser ferido pelos seus próprios amigos. Então já ficou profetizado. Eu quero falar um pouco também como a redenção de Israel foi comprada através do sacrifício de Jesus, através do sofrimento de Jesus. Jesus precisou se fazer carne, habitar entre nós, para, através das boas novas do Evangelho, ele resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, os próprios descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que foram dispersos na época de Roboão, filho de Salomão. Foram dispersos no meio das nações, e o Senhor Jesus tinha um plano de trazer de novo esse povo para congregar junto com Judá em Jerusalém, lá em Israel, mas precisava
dele se fazer carne para cumprir aquela profecia como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Mas, claro, quando a Bíblia fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não quer dizer que ele tirou todo o pecado do mundo. Ele tira quando os homens, as mulheres que fazem parte deste mundo se convertem, reconhecem os seus pecados e voltam para Deus. Aí o pecado dele é expiado, perdoado, e ele se torna uma nova criatura diante da presença do Senhor. Primeiramente, eu falei que o Messias crucificado foi revelado pelo profeta. O Messias que foi crucificado, o Jesus que foi crucificado, foi revelado pelo profeta Zacarias antes do seu nascimento. E também sobre a redenção que eu estou falando agora, de Israel, como foi comprada, né? Ó espada ergue contra o meu pastor, o próprio Deus profetizando. Ó espada ergue contra o meu pastor. Jesus é o pastor que foi enviado por Jeová para apacentar, para trazer de volta as ovelhas perdidas nos seus ombros para o aprisco novamente. Ó espada ergue contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro. O próprio Deus falando, o que é o varão que é o meu companheiro? Isso quer dizer, o varão que é o meu companheiro, quer dizer o meu igual, o meu amigo. O varão que estava comigo no trono e agora veio se fazer carne aqui, mas ele não deixou de ser o varão companheiro do Senhor, o meu igual. É isso que Deus está querendo dizer. Aí ele diz aqui, o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor. Jesus foi ferido. Jesus foi maltratado, Jesus foi discriminado, até pelos próprios compatriotas, pelos seus amigos e pelos da sua própria casa. O varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei as minhas mãos para os pequenos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 26, verso 31, está falando sobre isso. O que aconteceu realmente, essa profecia se cumprindo. A profecia que foi profetizada pelo profeta Zacarias. Então Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas o povo não deram muito valor, mas aqueles que se arrependeram e se arrependem até hoje, alcançarão misericórdia do Senhor. Mas devido à dureza do coração do povo de Deus, devido à dureza do coração da humanidade, devido ao pecado da humanidade tão grande, Deus vai enviar a tribulação no mundo. O propósito da tribulação, eu quero meditar um pouquinho com vocês também. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas, expirarão. Entendeu? Mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, grande tribulação, e a purificarei como se purifica o ouro na grande tribulação, e a provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo, e ela dirá,
o Senhor é o meu Deus. Está escrito lá em Oséias, isso aí. Grande tribulação, eu falei em alguns vídeos meus, que ela não é um mal, mas ela vem como uma prova para resgatar ovelhas, para resgatar pessoas, resgatar vidas que vão se converter mediante a grande tribulação. Vai despertar muita gente na grande tribulação para se voltar a Deus. E a tribulação, a grande tribulação, ela tem um propósito. Deus vai permitir que o iníquo, o homem do pecado, se levante, governe no mundo. Israel vai fazer aliança com a morte e com o inferno, que é o anticristo. Entendeu? E muita gente sofrerá perseguição em massa, principalmente o povo de Deus, porque ele vai perseguir tudo que se chama Deus e objeto de culto. Eu sempre falo isso nos meus vídeos para que o povo possa entender melhor a palavra do Senhor. E nós vemos que a tribulação, ela tem um propósito. E o propósito não é só de trazer sofrimento. O propósito é resgatar a vida, porque as duas testemunhas vão estar ativas na grande tribulação, pregando o evangelho e resgatando pessoas e mandando para os desertos, para que haja nações restantes para reconstruir o milênio no governo de Cristo com a igreja, a sua esposa, os seus eleitos, os sacerdotes eternos segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos, eu falei sobre o Messias crucificado e revelado, falei sobre, em rápidas palavras, como a redenção de Israel foi comprada, através de sacrifício, derramamento de sangue de Cristo, através da morte de Jesus foi comprado. E agora eu falei sobre o propósito da grande tribulação, e agora eu vou falar sobre o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor. Vai vir tribulação, e no final da grande tribulação o dia do Senhor. O dia do Senhor é o mesmo dia de Cristo. Tem gente que divide dia de Cristo e dia do Senhor, para poder colocar 2 arrebatamentos ou 3 arrebatamentos na era da igreja. Não existe isso aí. Arrebatamento é só um. E as pessoas, muitas pessoas estão cegas, muitas linhas estão cegas em defender essa tese de vários arrebatamentos. Aí você vai falar com eles e fala, não, arrebatamento só um, só que o arrebatamento abrange até o final da grande tribulação. Meu Deus do céu! Arrebatamento será um rapto da igreja num dia, num momento, num abrir e fechar de olhos. Só que primeiro Jesus vai ressuscitar no final da tribulação os que morreram em Cristo, vai transformar os corpos daqueles que estão vivos, e aí ele vai tirar da terra, vai arrebatar para o céu e vai derramar a última taça da ira de Deus, que é a ira mais terrível do Senhor, vai ser no derramamento da última taça. E depois que eles terminar tudo aqui, com o reino da besta, com todo o pecado, toda a idolatria, tudo que não presta, aí ele desce com a igreja para reedificar a terra destruída através da sua ira. Tudo que o homem edificou será destruído. Mas as duas testemunhas atuou pregando o evangelho na grande tribulação e mandando pessoas para os desertos dos povos para ser protegidas. Porque Deus vai precisar de uma multidão, milhões, ou podemos até dizer bilhões de pessoas, para reconstruir o mundo, fisicamente falando. E a igreja reinará com Cristo e ensinará as nações, regerá as nações durante 1000 anos na reconstrução da terra e do mundo. Amém? Essa é a verdade da palavra do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor,
eis que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Deus vai trazer o mal do norte. Vai trazer do norte Gog e Magog, príncipe de Ros, Tubal, Meseque, contra Jerusalém. Deus vai congregar as nações contra Jerusalém para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo serão expulsos da cidade. Isso já aconteceu em uma escala no ano 70 depois de Cristo, mas acontecerá agora no final, que muitas pessoas não entendem o que aconteceu nos dias do general Tito. Acontecerá agora no final, com uma escala muito mais terrível, no final da grande tribulação. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. No final vai ser uma guerra do próprio Deus contra as nações. Porque você há de convir comigo que Roma que lutou contra Jerusalém no ano 70, juntamente com alguns bárbaros na época que se uniu com eles, com os romanos, para guerrear contra Israel. Mas aqui a Bíblia está falando das nações. Ele vai juntar as nações contra Jerusalém, contra Israel. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha, lá do general Tito contra Jerusalém. É isso que a Bíblia está querendo dizer para nós. Entendeu? Aí, mais para frente aqui, eu vou falar agora sobre a segunda vida do Messias. A segunda vida do Messias. Só tem duas vindas. Ele veio a primeira vez em carne, habitou entre nós, e agora ele vem a segunda vinda para arrebatar a igreja, fazer todo aquele processo que eu falei agora, de ressurreição, de transformação de corpo, tirar da terra. Entendeu? Vai ser na segunda vinda. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Essa primeira vez aqui, quando ele guerreou com o general Tito, entendeu? Israel foi invadido, digo melhor, pelo general Tito, filho de Vespasiano, no ano 70 depois de Cristo. Entendeu? Jesus não esteve com os pés no Monte das Oliveiras, mas agora ele vai estar. E naqueles dias estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se repartirá para o norte e para o sul, né? Para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes. Entendeu? Porque esse acontecimento vai acontecer no toque de trombetas, na época da grande tribulação, quando as duas testemunhas vão estar atuando, e vai mandar as pessoas fugirem para o monte, para os montes, e as pessoas vão sair por esse vale, porque vai acontecer esse terremoto, não é na hora que Jesus estiver descendo, ele vai acontecer antes, no período da grande tribulação. E as duas testemunhas vai mandar as pessoas saírem, e elas vão pelos vales dos montes, e vai até que chegará até Azel. E fugireis, assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, depois disso, já no final da tribulação, porque o povo vão fugir perante a grande tribulação e vão ser protegidos por 3 anos e meio,
que é 42 meses, e todos os santos contigo. Aí o Senhor agora, quando ele vier, né, já aconteceu, entendeu? Quando ele vier, ele já vai vir com os santos, entendeu? Porque primeiro ele vai ser a guerra do Senhor contra os inimigos. Ele vai destruir os inimigos através da sua ira, entendeu? Aí ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo. Ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo, vai derramar a ira dele, digo melhor, corrigindo o que eu falei. Primeiro ele vai punir o reino da besta, entendeu? Ele ressuscita o seu povo, destrói o reino da besta com a sua ira, porque a ira não se repetirá por 2 vezes. E a ira de Deus, ela vai vir depois que ele tirar a igreja, porque a igreja não participará da ira de Deus. Eu não estou falando aqui de tribulação. A grande tribulação é a ira do diabo e do anticristo contra a igreja. A igreja viverá a tribulação. Mas depois o Senhor tirará a igreja no final da tribulação para poder derramar a ira, que é a última taça, que é a ira em grande escala, que vai destruir com todo o sistema globalizado da besta, vai destruir com tudo como edificou. E aí depois ele desce com o seu santo. Ele tira, derrama a ira, depois ele desce com a igreja de novo. Para que ele vai descer? A igreja não vai morar no céu? A igreja vai ter acesso ao céu. Mas a igreja vai morar na Nova Jerusalém, mas vai descer com Jesus para o trabalho que vai ser feito no final da grande tribulação, que é julgamento das nações. Entendeu? Julgamento das nações. Prisão de Satanás por 1000 anos. Festa dos tabernáculos. Casamento da igreja com o Messias e começa o reino milenial. Só que a igreja vai estar em Jerusalém e vai estar na terra operando, trabalhando, porque é um reino. Jesus vai reinar durante 1000 anos para as nações e a igreja reinará com ele. Só que a igreja vai estar sentada no trono junto com Jesus também no céu. Os que vencer, os eleitos sentarão comigo no meu trono, assim como eu sentei junto com meu Pai no seu trono. Porque o trono de Deus é só um. E aonde Deus está sentado, é o trono dele que está no céu. E Jesus está sentado junto com ele. Não tem um trono separado para Jesus. Jesus está no mesmo trono. E o trono é tão grande que a igreja, os eleitos, sentarão junto com o Senhor nesse trono, junto com Jesus. É um trono só. Essa é a verdade. Aí tem gente que coloca 3 tronos. Um para Deus, outro para Jesus, outro para o Espírito Santo. Meu Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Jeová. O Espírito de Cristo é o próprio Jeová, é o próprio Espírito Santo. Deus é o Espírito Santo, Jeová é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em Cristo e vai estar na igreja eternamente. E mora em nós aqui agora. Entendeu? Quando se fala Espírito de Cristo, Espírito de Deus, é o mesmo Espírito. É o Espírito de Deus que é o Espírito de Cristo. E está em nós. Só que vai estar em nós permanentemente quando nós estivermos no corpo glorioso. Essa é a verdade da palavra do Senhor. E a Bíblia, ela fala: e fugireis para os meus montes, quer dizer, na grande tribulação, as duas testemunhas vão pregar, as pessoas vão para os montes, porque Deus precisa de nações restantes. E o vale chegará até Azel, e fugireis, assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, já no final, meu Deus e todos santos contigo. Amém. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, o sol não vai brilhar como hoje, nem espécie de escuridão. Vai ficar um dia
conhecido como do Senhor, dia do Senhor, nem dia nem noite será. Acontecerá que no tempo da tarde, à tarde, um dia, entendeu? De densas, de trevas, não vai ser nem dia nem noite, não vai ser nem treva e nem dia, vai ficar um dia meio escuro, meio turvo, entendeu? E à tarde vai haver luz. Por quê? Porque vai haver a ira de Deus nesse dia. E no final o Senhor desce com seus santos, que já aconteceu tudo isso que eu acabei de falar, antes da vinda dele com os seus santos. Amém? Tem muita gente que faz confusão aqui, porque eles dizem que eles entendem essa palavra como que Jesus vai arrebatar primeiro o povo, ele vai vir, entendeu? Arrebatar o povo, e depois ele vai voltar de novo para realizar um outro arrebatamento das duas testemunhas, e faz uma confusão danada. Arrebatamento é só um, a duas testemunhas vai ser arrebatada junto, porque no final da grande tribulação elas vão ressuscitar junto com os salvos. Primeiro, tudo o que tem que acontecer na grande tribulação acontecerá. Perseguição, as duas testemunhas vão pregar, o povo vão para o deserto, vão ser protegidos, vai haver os terremotos, vai haver taças derramadas durante a grande tribulação. Mas quando terminar a grande tribulação, no acréscimo de 75 dias, no começo, já na virada, o Senhor ressuscitará os mortos, transformará os corpos das duas testemunhas que morreram na grande tribulação, porque as duas testemunhas não é Enoque e Elias literalmente, ou digo melhor, Moisés e Elias literalmente. As duas testemunhas são pessoas, um número de pessoas, multidões de pessoas que vão ser testemunhas, que vão pregar durante a grande tribulação, uma parte de Judá e uma parte da casa de Israel dispersos, que se converteram, que vão pregar na grande tribulação. Por isso que vai haver deserto dos povos, e as duas testemunhas vão estar no mundo pregando o evangelho e mandando o povo ir para os lugares que vai ser revelado para elas pelo próprio Deus. E as pessoas vão ser protegidas durante 1260 dias, durante o tempo que estiverem lá no deserto. Entendeu? Porque as duas testemunhas vão pregar e vão conduzir esse povo para lá, porque Deus precisa de nações restantes para reinar com ele durante 1000 anos. Que Deus abençoe seu coração, que o Espírito eterno, o Senhor Jeová, continue falando em seu coração, e nós vamos prosseguir em aprender e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe seu coração. Não deixe de se inscrever no canal, dá o seu like e faça o seu comentário em nome de Jesus. Que Deus abençoe.